Quando o Emiliano nasceu, o pai dele, ele registrou o primogênito com um sobrenome inventado, que era o apelido dele. O sobrenome de verdade, de registro do seu Davi Perneta, era Davi Antunes. E o sobrenome Antunes era um sobrenome ligado à ascendência judaica, que era um preconceito. Então o pai preferiu Emiliano Davi Perneta, Emiliano Perneta. E era o nome que todo mundo conhecia. Mas quem foi Emílio de Menezes? Era um poeta paranaense, mas de expressão nacional. Ele chegou a ingressar, é um imortal da Academia Brasileira de Letras, e aqui ele já garantia uma fama de poeta satírico, usava do sarcasmo para atingir as pessoas, para apresentá-las, até para se aproximar delas, né? O soneto do Emiliano que eu sei de cor é o Corre mais que uma vela. Corre mais que uma vela, mais depressa, ainda mais depressa do que o vento. Corre como se fosse a treva espessa do tenebroso véu do esquecimento. Eu não sei de corrida igual a essa. São anos e parece que é um momento. Corre, não cessa de correr, não cessa. Corre mais do que a luz do pensamento. É uma corrida doida essa corrida, mais furiosa do que a própria vida, mais veloz que as notícias infernais. Corre mais fatalmente do que a sorte, corre para a desgraça e para a morte, mas eu queria que corresse mais. Ele era muito popular, daí eu descobri isso pesquisando nos jornais, que ele publicou o soneto dele com 17 anos no jornal principal. Assim, o jornal principal tinha 4 páginas e estava lá, na capa, lá, o soneto do Emiliano com 17 anos. Emílio, ele chega no Império em muito boas condições, né? Muito bem recomendado. Ele era um homem que tinha muito traquejo com a linguagem. Ele era um escritor, ele fazia poemas, ele falava muito bem, ele escrevia muito bem, então ele não teve dificuldade. E lá no Rio de Janeiro ele vive uma vida que se diz boêmia, né? Ele é conhecido como o último boêmio. E Emílio, então, vive nas rodas dos intelectuais da época. Trabalhando em revistas, trabalhando em jornais, fazendo anúncios de produtos. Vamos ver se eu encontro aqui uma quadrinha nos meus apontamentos. Do alto céu demande o rumo, o aroma que o cigarro tem. Porém, o odoroso fumo do Excelsior vai muito além. Aviso a quem é fumante, tanto o príncipe de Gales como o Dr. Campos Sales usam fósforo brilhante. Então eram anúncios, quadrinhos que se referiam a produtos do momento, não é? Assim ele ganhava vida, também foi convidado a participar da revista Fonfon. Quer dizer, era uma revista já ligada aos ares de modernidade, né? Do modernismo. E o Emílio dá nome a essa revista. Era o início do século, né? Então a ideia de progresso e desenvolvimento estava muito presente. E Emílio se engaja nessa luta, né? Na expressão desse progresso. O valor desses poetas, tanto o Emiliano quanto o Emílio e outros,
deveria ser reconhecidamente grande, mas não é. É assim, até para os especialistas é quase inexistente, é quase que não reconhecido ou não considerado. Daí quando se pergunta, mas a que escola pertenceu Emílio? Quanto mais a gente lê, menos a gente quer enquadrar e classificar Emílio numa escola, né? Então você pegando a obra de Emílio no seu conjunto, você vai ver um Emílio simbolista, assim, que fala do inefável, né? Da escuridão, a visão trágica do mundo, soturna, né? Das experiências, dos sentidos, né? Ele é bem simbolista. Mas aí você tem o Emílio Parnasiano, que é o poeta afirmativo, alegre, cuja preocupação está com a forma. Então nós temos, às vezes academicamente, né, essa necessidade de enquadrar. Era um simbolista, era um parnasiano, mas o Emílio também tem um pé no modernismo. Agora, eles fizeram isso, eles transformaram a província num polo irradiador, por causa dessa influência que vinha diretamente da Europa, na contramão da tendência principal brasileira, que era o parnasianismo, que é um negócio engravatado, melhor dizendo assim, calculado para ser a beleza, mas disciplinada. E para entender que aqui no Paraná, a escola que teve hegemonia foi o movimento simbolista. Já no Rio de Janeiro, não. Não existia simbolista no Rio de Janeiro. O simbolismo paranaense conseguiu ser um contraponto a esse conservadorismo. Foi uma vanguarda antes do modernismo. E depois viraram símbolos do paranismo e da coisa engessada. Mas eles não eram isso. Eles eram muito maiores que isso. Me parece ser uma coisa que se encerrava meio no Paraná, meio em Curitiba, uma coisa mais provinciana, da qual foge Emílio de Menezes. O Emílio não conseguiria viver numa escola tão fechada, de pensamento. Emílio vai para o Rio de Janeiro, como outros paranaenses, né? Vão, fundam revistas, estudam, se formam em direito e depois voltam, retornam à província, né? Retornam ao Paraná. Eu gostei especialmente do Árvore, porque é um soneto que explica simbolicamente a posição do Emiliano de ter ficado. Ele fala, aqui eu criei raízes, vejam só. Árvore, quem me dera, Senhor, velas ao vento, velas ao largo, de embarcar agora. Iria quase um pouco sonolento, mas feliz de embarcar e de ir-me embora. Tudo quisera ver por um momento, nesse barco vogando o mar em fora. Através dos meus óculos de aumento, que linda viagem, que manhã sonora. O destino, porém, vários matizes possui para iludir. O Deus astuto aqui plantou-me e eu criei raízes. Árvore, eu me consolo e não reluto, vendo como meus ramos são felizes quando florescem para dar o fruto. Esse soneto carrega, especialmente no início, essa grande angústia do Emiliano, que era de embarcar, de fugir e de viajar o mundo e de ter ficado, na verdade, aqui. E é, ao mesmo tempo que é uma renúncia, é um triunfo. E é assim, ele está na posição de príncipe, mas ele queria ir para o Rio de Janeiro, para Paris, para, sei lá, Índia ou Grécia, né? E no fundo ele ficou aqui e vivenciou esse drama de ser o príncipe da província. De ser assim, o poeta celebrado por um povo analfabeto. E aí fomos ao estudo, lemos o Mortalhas, Os Deuses em Ceroulas, que é um dos livros de Emílio de Menezes. E o que se mostrou mais presente para nós foi um modo de expressão que ele atualiza, né, que é a caricatura verbal. Aqui eu separei alguns. Esses sonetos que ele faz especificamente para atingir uma pessoa, ele costuma grafar o título só com as iniciais do nome. Então, este poema que eu vou ler agora se chama LM. Foi feito para Lauro Miller, que foi governador de Santa Catarina, né? De uma magreza de evitar chuvisco, tem a altura fatal de um para-raio.
tão alto que se o aspecto lhe rabisco, na vertigem da altura até desmaio. Hoje é senhor do cobiçado aprisco, de tenros diplomatas em ensaio. Astuto na rijeza de obelisco, não nos encara, espia de soslaio. De alma arguta e sagaz, nada quimérica, feita de tino e de sabedoria, tudo a seu ver é uma função numérica, mas de andar e viajar tem a mania. Cometa diplomático da América, judeu errante da diplomacia. E ele, o Lauro Miller, ele foi ministro da pasta da aviação. Ele viajava muito, né? Então, judeu errante da diplomacia. Mas ele faz essa blague, ele faz essa pilhéria sobre uma autoridade, né? De maneira a criticá-lo, né? Mas, na verdade, o que a sátira produz é o enaltecimento, né? Ou seja, eles atingem a autoridade, mas eles a preservam, eles fazem com que ela seja reconhecida como autoridade. Essa é uma das funções da sátira. Esses poetas estavam fazendo uma arte finíssima, muito calculada, muito trabalhada, para um povo ignorante, para um povo que fingia que lia. 9 em cada 10 leitores eram leitores superficiais. E no fundo, daí o que fazia sucesso era um folhetim, que hoje é novela. E mesmo a obra de Emílio de Menezes, se diz que a obra dele é muito comentada, mas é pouco lida. As pessoas vai de boca em boca, uma piada, uma pilhéria, uma notinha, um trocadilho que ele produziu, mas você tem poucos leitores da obra de Emílio, porque há também pouca divulgação. E nunca teve, no fundo, nunca teve de verdade uma quantidade de leitores para gerar uma qualidade de produção. E aí é um país que ainda não se alfabetizou propriamente, ou ainda não tem uma tradição forte mesmo, popular. Tem, no fundo, grande tradição, grandes nomes de vanguarda, o Guimarães Rosa, o próprio Leminski, enfim, o Mário de Andrade, só que não são surgidos de uma riqueza, de um humus cultural. Por milímetro cúbico de banha, Oliveira Lima, Manuel de Oliveira Lima. Com este soneto, Emílio ganhou a inimizade do diplomata e acadêmico, que publicou no Estado de São Paulo um extenso artigo enviado de Londres, contrário à candidatura do poeta de Mortalhas a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. O plenipotenciário da facúndia. De carne mole, pele bambalhona, ante a própria figura se extasia. Como Oliveira, ele não dá azeitona, sendo Lima, é quase melancia. Atravancando a porta que ambiciona, não deixa entrar nem entra. É uma mania. Dão-lhe por isso a alcunha brincalhona de paravento da diplomacia. Não existe exemplar na atualidade de corpo tal e de ambição tamanha, nem para intriga igual habilidade. Eis, em resumo, essa figura estranha. Tem 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Bacana. Então, com as suas pilhérias e as suas caricaturas e blagues, Emílio ganhava muitos inimigos. E daí, de repente, vem uma bomba atômica chamada Revista Joaquim. A Revista Joaquim está para o ambiente cultural paranaense, assim como a Semana de Arte Moderna esteve para o ambiente cultural nacional. 20 anos depois, o Dalton Trevisan, junto com outros amigos, inaugura o modernismo paranaense, de certa forma. Mas o Dalton faz um choque vanguardista. As figuras literárias não eram grandes poetas, e eles se vangloriavam do Emiliano. E o Dalton, para bater nesses conservadores, atacou o Emiliano, que era o símbolo máximo do paranismo. Só que o Emiliano não era um paranista. Não existia paranismo na época do Emiliano. Nos anos 80, ou na época do Leminski, o Leminski começou dizendo que o Dalton não prestava e que o conto era uma coisa que tinha domesticado a literatura ou formalizado, e que não, tem que ser de vanguarda. Então o Leminski chegou dizendo: fora Dalton, o conto morreu. Da mesma forma que o Dalton tinha chegado dizendo: Emiliano é um poeta medíocre. Então tem isso,
e essa tradição nossa da chamada autofagia, né? De dizer, não, tudo é uma merda e a gente vai inventar de novo, ou vai inventar isso. E fazer aqui uma arte de verdade, porque antes não era. Tá na mesa de um bar, Emílio bebia com amigos, quando vê passar uma pessoa com fama de conquistador. Ele tinha o nome Penha. Os amigos comentaram que Penha estava sofrendo de males de amor não correspondido por uma mulher de reputação duvidosa. O poeta saiu-se com essa. Um homem que se despenha sofrendo por uma mulher que se disputa. Então, esta mensagem foi a que ficou da expressão, né, da figura de Emílio de Menezes. Vamos rir de tudo e de todos, né? Esse passado, paradoxalmente, fica cada vez mais próximo, porque a pesquisa vai trazendo ele, vai recuperando. E aí ele vai rebatendo na produção cultural, mesmo que por contraste. E influencia, e eu posso citar o Marcos Prado fazendo um soneto de brincadeira, só de gargalhada, mas com 10 ha em cada verso, sabe? Como um soneto decassilábico, né? A estrutura está ali. E isso faz com que, mesmo que seja uma tiração de sarro, uma sátira, é um reconhecimento de que existe a tradição. Curitiba vai a bica do campo, ao sul até a rua do comércio e da entrada, a leste vai a rua da Carioca, a oeste até a rua da ladeira e mais nada. Ao norte Curitiba vai a bica do campo, ao sul até a rua do comércio e da entrada, a leste vai a rua da Carioca, a oeste até a rua da ladeira e mais nada. Agora mesmo na travessa das casinhas, alguém sorriu iluminando uma janela. Alguém parou pra ver o voo das bombinhas que se assustaram com o barulho da tigela. Um moço desce pela rua da cadeia, a moça cruza todo o pátio da matriz. Ela procura quem conserte uma correia, ele persegue uma famosa meretriz. Ao norte Curitiba vai a bica do campo, ao sul até a rua do comércio e da entrada, a leste vai a rua da Carioca, a oeste até a rua da ladeira e mais nada. É um papagaio a rua nova do Saldanha, que diz bom dia pras madames que ele vê. Na rua alegre tem um negro que apanha, rua fechada tá com cheiro de dendê. Uma carroça para na Rua das Flores, pra deixar lenha, gelo e outras coisas mais. E dá pra ouvir a calma voz de dois senhores a comentar as mais incríveis bacanais. Pintou tumulto perto do Largo da Ponte, um vem dançando pela Rua do Rosário. O presidente diz que tropeçou num monte quando com pressa procurava o boticário. Um guaipeca late na Rua do Louro, e na da ordem agora mesmo alguém nasceu. Rua do Fogo, uma vaca e um touro estão curtindo a maior lua de mel. Ao norte Curitiba vai a bica do campo, ao sul até a rua do comércio e da entrada, a leste vai a rua